Olha, Tá bom. Bom dia, sejam bem-vindas a este espaço. O Bom dia. Melhorio das Letras de Portugal é um coletivo literário feminino que reúne autoras que escrevem em língua portuguesa e que promovem a literatura e a cultura lusófonas. Portanto, mais uma vez, bom dia. Marina Ferraz, Florbela Afonso, Palmira Clara, Alice Vaz de Barros, Maria de Fátima Cardoso. Muito grata por terem aceito este convite para divagar um pouco à volta do tema ser poesia além do poema. E eu, da minha parte, tenho a dizer que, primeiro, comigo, a poesia foi assim. Primeiro foi a dor, depois o encantamento. Com o tempo chegou o trabalho da escrita, como uma mãe a cozer um bibe ou um avô a amassar o pão. No entanto, não sei ainda hoje o que é a poesia. Talvez um vento que me atravessa, uma reação ao impossível. Para além do poema, o mundo que me circunda, grandes marés de sargaço, castros do desejo, parapentes alegres, sapais ao vento, moinhos rudimentares da hora, espumas e corpos sobre as rochas. Sítios em que o nevoeiro é inteiro e onde se ressentem largamente as cordilheiras. Para além do poema, maré alta, velas a rasgarem-se sobre o meu peito, barcos cintilantes, cais inabordáveis, lodo de antanho, gélidas águas interiores, sorvedouros do salgado. E não sei quando serei poesia nem o que é. Será a metáfora, o símbolo, a palavra perdida, o verso branco? Para além da poesia, quando as mulheres vão à praia, levam a merenda, encostam-se às rochas, deitam-se sobre o iodo. Terão poesia nas mãos quando apanham as conchas para depois deitarem às galinhas. E as galinhas transformam as conchas em vida protegida. Por isso, por vezes, parece que não há mar à mesa, mas há mar cheio, embora sonhos contidos. Há sonho no trabalho de apanhar lapas com seixos, sol, brisas sobre os barcos no lodo, inquietação profunda na areia que voa. Simultaneamente, para além da poesia, surge a fuga, a conquista da liberdade, as mortes nos mares e rios, as guerras, umas medievais, outras sofisticadas, e a política nacional, internacional, familiar, estrangeira, e ainda não nos podemos tocar. Ora, este é um pouco o meu sentir sobre este tema que foi proposto, e eu gostaria que falassem um pouco do vosso encontro com a poesia. Eu falei assim um pouco com estes detalhes. Poderão falar do vosso encontro da poesia, de tudo o que está para além da poesia, dos vossos projetos. E eu ia começar por ordem alfabética. Alice Vaz de Barros, como se dá o seu encontro pela poesia, com a poesia? Bom dia a todas, é um prazer estar aqui. O meu encontro com a poesia dá-se na tenra idade. Era pequenina, na primária, quando comecei a fazer redações, a minha professora dizia que eu tinha muito jeito para escrever e incentivava-me sempre. E tinha sempre muito bom nas redações e isso começou-me a entusiasmar. Gostava muito de ler. Foi aí que eu comecei também a escrever os meus primeiros poemas. Depois comecei a participar numa revista que era a Fagulha. Comecei a redigir, a fazer esse trabalho que me dava muito prazer. Depois estive também ligada ao teatro e à escola de música
também ao conservatório, e tudo isso para mim faz parte da poesia. A música, a escrita, a leitura, são 3 coisas que não posso dissociar da poesia. Seja um livro que eu leia, seja tocar o piano, que é um órgão que eu toco e que gosto muito, e ler, sobretudo, é uma grande paixão. E a escrita liberta. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, um momento de saúde, uma situação muito dramática, muito trágica. Enfrentei também a morte do meu marido e não vou falar sobre isso, mas só para dizer que a partir dessas experiências marcantes, eu comecei a desabotoar a minha alma. E a minha alma é como um rio que corre. É um rio que corre e que se expande. E a poesia para mim é amor. É a libertação da alma, mas sobretudo o amor. O amor com o outro, o amor para o próximo. A minha poesia, ela encerra sempre uma mensagem de coragem, de esperança, e fala sempre do amor, porque o amor é libertador. E se nós estivermos imbuídos desse sentimento, a paz que nos envolve, o amor que é tão intrínseco em nós, independentemente de qualquer situação pela qual nós passemos e que temos que ultrapassar, porque temos essa capacidade em nós imanente e nós temos que ultrapassar qualquer momento, por mais dramático que seja. Eu tenho realmente problemas muito dramáticos em termos de saúde, mas eu não deixo que eles se abatam no meu rosto, no meu sorriso, nem que eles me roubem tudo isso, porque a minha vida é poesia, é uma eterna poesia, porque todos os dias eu sorrio. Quando eu coloco um poema no meu Facebook, eu coloco sempre uma fotografia minha para que as pessoas vejam realmente que aquilo que eu escrevo é aquilo que eu sou. Eu sou intimista quando escrevo, sou muito intimista e gosto de o ser, porque gosto de transmitir a verdade, a genuinidade e não mascaro a vida com outras coisas. Ou seja, aquilo que eu escrevo é aquilo que eu sou e aquilo que eu vivo. Em suma, é isso. Pronto. Gostava de partilhar convosco alguma poesia, mas gostava primeiro de ler um poema que eu gosto tanto, que é da Rosa Lobato Faria, e eu gostava de partilhá-lo convosco. Pode ser? Pode? Pode? Não estou a ouvir, mas pode ser. É um prazer. Sim, não estava a ouvir. Mas agora ouviu. Pequenas Palavras, da Rosa Lobato Faria. Eu gosto muito deste poema. De todas as palavras escolhi água, porque lágrima, chuva, porque mar, porque saliva, bátega, nascente, porque rio, porque sede, porque fonte. De todas as palavras escolhi dar. De todas as palavras escolhi flor, porque terra, papoila, cor, semente, porque rosa, recado, porque pele, porque pétala, pólen, porque vento. De todas as palavras escolhi mel. De todas as palavras escolhi voz, porque cantiga, riso, porque amor, porque partilha, boca, nós, porque segredo, água, mel e flor, e porque poesia e porque adeus. De todas as palavras escolhi dor. Este poema toca-me tanto, porque ele em tão poucas palavras e em pequenas palavras, ele diz tanto, não é? Porque todos nós passamos pela dor em algum ou outro momento, não é? Seja ela de que dimensão for, ela é dor. Seja pequena, seja grande, ela é vivida por nós com a intensidade que lhe damos, não é? Com as emoções, com a razão que lhe damos. E agora partilho convosco também um poema meu, para ficarem a conhecer também um pouco da minha escrita. Eu escolhi aqui, por exemplo, este. Todos os dias são diferentes. Há ilhas plantadas no peito, silêncios de um tempo perfeito.
e há vozes que se ouvem tão perto, vozes que elevam os silêncios e as vontades. Todos os dias sou sol, e a luz não se põe num poente qualquer. Há um céu que se move no infinito do teu olhar, uma suave melodia que faz dançar a alma numa noite cristalina de sussurros, a amanhecer os teus olhos dentro dos meus. Todos os dias, a mímica dos meus gestos acorda ao perfume dentro de ti, e há flores nas tuas mãos e ternura na ponta dos dedos. Dispo em mim uma qualquer desesperança plantada em um dia de desânimo, para acordar os dias frios no abismo do meu amor. Fala-me dos dias, sim, dos dias em que plantas sorrisos no meu olhar e dos meus olhos marejados. Fala-me de ti, sim, da incredulidade dentro dos teus olhos. E o que vês? Vês o véu da minha alma rasgar-se para te acolher. Pronto, não sei se acabou o meu tempo. Agradeço muito este momento de rara beleza e Obrigada. fascina-me também, em si, o prazer e o gosto de dizer poesia, porque não é só Obrigada, uma poeta, mas é uma divulgadora da poesia e exatamente. consegue, dizê-la de uma forma mágica. Obrigada, Agora, mas para além da poesia, nós temos também a socióloga, isso refere, exatamente, isso sim. isso, eh, revela um interesse também muito especial por o humano. Eh, Sem dúvida Quer falar nenhuma. um pouco, como Sim, é a sociologia, a poesia e a sociologia? e a sociologia. A poesia, a sociologia dentro da poesia, claro, não é? Porque eu interesso-me sempre pelo outro, eu coloco-me sempre no lugar do outro. Eu sou uma pessoa munida de uma humanidade, de uma sensibilidade muito grande. Nada me passa invisível, nada, absolutamente nada. As minhas mãos estão sempre estendidas, sempre, inegavelmente estendidas para o outro, para o próximo, para qualquer coisa que eu possa fazer pelo meu semelhante. Abraçar a sociologia, a antropologia e a sociologia é algo tão intrínseco e tão que tem a ver mesmo com a minha personalidade, com a essência da minha alma. Isso é aquilo que eu faço também todos os dias. Neste momento já não estou a exercer, por motivos de saúde, não é? Aparentemente não se nota, porque eu não gosto que se note, porque a minha alma é tão gigante e a paz que me envolve, ela é tão grande, mas eu tenho uma doença crónica que está a minar a minha vida, os órgãos, já está a afetar os órgãos, já está. Mas não me deixo vencer por isso. Neste momento já estou numa cadeira de rodas e consigo dar volta a tudo isto. E a psicologia e, e esta forma de ver as coisas, de ver a vida de uma forma positiva e de ver, eu vejo a vida pelo lado de cima. Eu quando vejo os problemas, eu enxergo-os sempre pelo lado de cima, nunca estou cá em baixo a vê-los. Eu enxergo-os sempre de cima, porque quando os vejo de cima, eu vejo-os pequeninos. Eu reduzo-os à insignificância que eles para mim têm. Porque um problema para mim não pode ser uma coisa que me vá tirar a paz. A paz é algo que eu construí e que ninguém me tira. Nem a paz, nem o sorriso. E é isso também que sociologicamente e psicologicamente eu ensino às pessoas e ensinei durante toda a minha vida, que nós temos que vencer e temos sempre que encontrar e buscar soluções em tudo. Não podemos confinar-nos à dor e não podemos alimentar as dores. As dores não são para ser alimentadas. E os gigantes, os gigantes interiores, nós temos que derrubá-los. Aprendi também com isto que obedecer ao nosso pensamento é uma derrota muito grande do nosso eu, da nossa vida, não é? E nós temos que conseguir com a razão e a emoção
ganhar o equilíbrio de tal maneira que não possamos sequer pensar em cair, em descer, mas se for, que seja para subir. E o controle da nossa mente está em nós, nós temos que exercitar. E a disciplina é um dos fatores mais importantes para nós podermos realizar. E todos os dias eu faço esse exercício mental. Todos os dias o meu sorriso está estampado, sempre. E eu costumo dizer, para quem não é crente pode não saber, mas é assim, nós somos realizadores de milagres. Nós, com a nossa positividade, nós conseguimos realizar milagres na nossa vida. E o milagre não é nós irmos a um lugar qualquer. Eu sou crente, mas eu não preciso de ir a Fátima ou de ir a um outro lugar qualquer para realizar um milagre diário na minha vida. Porque eu, todos os dias, realizo o milagre da aceitação, o milagre de não me lamentar, de aceitar as coisas, de enxergar fatores da vida que são primordiais para mim, porque eu amo viver. E eu sei que um dia eu vou desaparecer, talvez brevemente, porque as coisas não estão bem, mas eu agarro a vida com as duas mãos. E agarrar a vida com as duas mãos é tudo aquilo que eu vos digo também para que façam, porque a vida é muito importante. E a vida, para além da poesia, é isto, não é? Porque as coisas não são fáceis, mas a poesia também nos dá o encanto de tornarmos tudo mais fácil. Quando eu escrevo com a alma e choro muitas vezes quando escrevo, porque eu digo assim, é tão bom dizer a verdade no papel, é tão bom desnudar-me e deitar tudo para fora, até os sonhos, não é? Os sonhos interrompidos, tudo aquilo que é interrompido no caminho, não é? E que nós não podemos fazer nada, deixamos de ser nós para viver algo ao qual nós não estávamos preparados para viver e que nos rouba a personalidade e que nos rouba tudo. Mas nós temos que aprender a viver com isso. Nós temos todos que aprender a viver. E é isto que eu vos quero dizer, que sejamos fortes, firmes no caminho, que a poesia nos enleve, nos abrace, possamos olhar para os outros com amor, com muita sabedoria também, com muito discernimento, possamos ser amor e não magoar, nem tentar estar acima de ninguém, porque todos somos iguais e todos vamos para o mesmo lugar. E é assim a minha vida, pronto, com a simplicidade com todo o carinho da minha alma. Muito obrigada. Obrigada. E Flor Bela Afonso, e então a poesia, como é que surge? Como é que surge? E para além bom da dia. poesia, bom dia. Sim, bom dia a todos. Obrigada à Alice pelos ensinamentos e pela história bonita que ela tem, embora triste. Fiquei muito sensibilizada pela sua história. Bem, a minha vida de poetisa, se é que posso chamar poetisa, vem desde criança, desde miúda. Eu fui incentivada muito por o meu pai e pelo meu avô, que era um poeta e escritor barrosão, e eu fui sempre influenciada por eles. Ainda hoje, o meu livro de cabeceira é um de poesia do meu avô. Comecei desde miúda a ver que a poesia vinha de qualquer lado, vinha de qualquer coisa que fosse de belo, que fosse que eu ficasse de tal modo sensibilizada e com umas emoções tão fortes que tinha que expor aquilo que eu sentia, aquela alegria, aquelas emoções que são realmente fortes, e começava a escrever. Embora nunca mostrasse nada a ninguém, eu escrevia, metia na gaveta e ali ficava. Eu fui professora, estou aposentada, professora do ensino básico,
e até aos miúdos eu lhe sugeria que fossem fazendo poesia, e eles faziam coisas muito interessantes. Eu tenho para ali coisas muito interessantes que eu fazia com os miúdos. Claro que a vida é um bocadinho complicada, por vezes temos o trabalho de casa, trabalho de fora de casa, temos os filhos, temos um mundo de trabalho que muitas vezes não nos dá para isso. Só agora, que depois de eu estar aposentada, é que me meti mais na poesia. Poesia para mim é tudo aquilo que eu vejo ao meu redor e que me causam emoções e que me levam a depois a escrever. Sei lá, a fotografia, eu gosto muito de fotografia, faço muita fotografia, e a fotografia às vezes basta olhar a fotografia para me lembrar de um poema e de fazer um poema. É basicamente isto que eu digo da poesia. Eu também escolhi aqui por dizer que guardava tudo sempre para mim, não expunha nada, que eu posso ler. Guardo em mim a dança louca dos pássaros perdidos, enlaçados nas 4 estações de Vivaldi. Guardo em mim a contemplação do universo em deslumbre, do brilho das estrelas que cintilam de prazer, de medo. Guardo em mim o fragmento de gesso que ganha forma de sonhos moldados por mãos hábeis que o tempo jurou. Guardo a colorida paleta que se transforma em aguarela, em mistérios secretos de índigo. Guardo no silêncio segredos da voz, escritos rasgados, amarfanhados, escondidos em cantos, sei lá onde. O grito de alerta do não. O meu eu, que diz a medo o meu sim. Guarda em mim, meu Deus, guardo sempre, sempre em mim. Pois é isto que eu tenho praticamente para vos dizer sobre a minha poesia. Eu faço uma fotografia, como já disse, gosto muito de andar por o monte, gosto muito de ir à serra, gosto muito de andar na natureza, e aí eu tiro as fotografias que gosto de tirar, e chego a casa muitas vezes, bem, tenho que fazer tenho que pôr a poesia que então vejo na fotografia, tenho que a pôr num poema, num escrito, não é? Praticamente é isso. O que eu lhe queria perguntar e o escrever, então, é na solidão, na intimidade? Sim, sim. E os temas, é sobretudo uma poesia intimista ou também outras realidades? É sempre, a minha poesia é sempre das emoções que eu sinto. Eu sinto vai muito pelo amor, pela saudade, pelo amor, por a natureza. A natureza que é Vila Real. Diga. A sua natureza. Eu sou flaviense, eu sou de Chaves, flaviense de Gema. Só que quando me casei, vim para Vila Real e aqui estou quase há 50 anos, precisamente em 50 anos, mas sou sempre Vila Real, sou sempre de Chaves. A minha terra é Chaves e é lá que eu encontro muitas vezes aquilo que eu quero escrever. Vou ao Rio Tâmega, porque tenho muitas recordações de quando era miúda, porque eu vivia junto ao rio, e tenho muitas recordações daquele tempo de miúda, e então é um motivo para eu escrever. Tenho vários poemas para escrever. Ou melhor,
tenho vários poemas já escritos, porque no ano passado publiquei o meu primeiro livro, que é o Reflexos de Mim Mesmo. Sim. A capa é também uma fotografia minha. A capa, não sei se estão a ver. Bom, sim. E todas... Está à venda na Feira do Livro de Lisboa. Está à venda na Feira do Livro Pois de Lisboa. está. Das edições Colibri. Sim, das edições Colibri. E o livro que eu publiquei, fiz questão de pôr algumas fotografias minhas que deram origem ao poema. Portanto, sobretudo... Associa muita fotografia ao poema. Associo a fotografia ao poema, precisamente. Olha, eu só lhe queria fazer uma pergunta. A poesia, para si, qual é a sua opinião sobre isto? A poesia é cultura de elites ou é um bem essencial à vida? Eu acho que é um bem essencial à vida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim, que é um bem essencial à vida. Aliás, sabemos que já há séculos ainda não se sabia escrever nem ler, mas já havia poesia. Ainda não se faziam os poemas, não é? Sim. Mas já havia poesia, que era decorada e depois dita e decorada, que era para passar de gerações em gerações. Portanto, é essencial à vida, eu acho. Ainda não se associava à fotografia, que não havia, mas associava-se que não havia, mas pois, claro. Além eu falo na fotografia porque realmente eu gosto também de fotografia, mas há outras maneiras de se gostar de se fazer poesia. Basta, olha, por exemplo, eu vejo um entardecer, para mim, o entardecer é magia. É qualquer coisa que me toca. E quando me toca cá dentro, tenho aquela vontade de escrever e de fazer poesia. Tão simples como isso. Só queria colocar o seguinte: a que autor ou a que autor escreveria um poema? A que autor? A que autor ou a que autores, se lhe pedissem para homenagear um poeta, a que autor ou autor escreveria um poema? Olha, eu gosto muito dos poemas do Manuel Alegre. Gosto muito. Gosto muito dos poemas do... Hoje agora falha-me o nome. E não me lembro agora do nome do senhor, e era ele que eu pedia para fazer. Olha, o que a Alice Vaz disse da senhora, ela tem poesia, ela tem poesia muito fluida, muito singela, mas muito bonita. Também gosto muito, sim. Também gosto muito. Claro, eu gosto da poesia da Flor Bela Espanca, que para mim encanta-me, eu leio aquilo que me encanta, lá está, porque é toda ela de dor, de saudade, de amor, não é? E há outra, que eu não me lembro o nome. Pronto, não vale a pena estar a... Sim, não vale a pena. Não estou a ouvir. Muito obrigada, muito agradecida por este momento. E agora ia passar à Maria de Fátima Cardoso. E a primeira pergunta, já que eu lhe ia fazer, é se é possível fazer justiça com poesia, através da poesia. Bom dia. Bom dia. Esta pergunta. Fez muito bem essa pergunta. Eu gosto até de, portanto, que vá para essa área da justiça, porque até tenho aqui presente uma situação de um caso, de uma sentença brasileira, em que uma juíza usou um poeta
Eu até nem conhecia, e estive, portanto, a analisar, que é o poeta é um senhor Sérgio Vaz, e tem um poema que se chama A Vida é Louca. E então, a poesia aqui é utilizada, portanto, como uma forma de combate à violência, porque a poesia é o que dá emoção ao texto, não é? E é também utilizada de várias formas. Uma delas pode ser utilizada contra a violência. E a violência é uma forma que se utiliza contra as crianças, contra as mulheres, contra as pessoas de idade. Pronto, infelizmente é uma coisa que nos ataca. E então, voltando àquilo que eu estava a falar, eu estava, portanto, a ler, tratava-se de uma condenação de um rapaz por posse de droga. E ela, com a poesia, conseguiu dizer que ele não era bem culpado, portanto, porque a culpa seria toda a vivência dele com a falta que teve de educação, do acesso ao ensino, a família pobre, todos esses fatores contribuem para que mais tarde o ser humano seja bem formado e consiga ter uma conduta normal na sociedade, porque não basta só condenar, porque não basta só pensarmos naqueles pais que conseguem dar os diplomas aos filhos e colocá-los na sociedade, e pronto, são pessoas que depois ficam mais ou menos arrumadas, não é? Podem não ser muito felizes, mas conseguiram arrumá-los. Temos também que pensar na grande parte do mundo que nos envolve e que passa por muitos que, coitados, nunca tiveram acesso a um livro, ou que passam, por exemplo, sentados no autocarro ou no comboio e exemplarmente vão a ler um livro, e são casos raros, não é? Em que este poeta brasileiro fala num poema, nesse tal poema que A Vida é Louca, e eu aproveitava para o ler, que é o seguinte: esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão, uma mina cheirando prosa, uns acendendo poesia, um cara sem Nike no pé, indo para o trampo com os olhos vermelhos de tanto ler no ônibus. Um tiozinho e uma tiazinha no sarau enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico da informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Essas vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os de Atenas. A vida não é mesmo louca? É uma realidade. A poesia pode ser mesmo de combate. A poesia, no meu caso, serviu-me para amaciar a minha escrita, que foi assim que eu comecei praticamente a escrever, uma linguagem técnica, dura, pesada, que me magoava e que me obrigava muitas das vezes a vir para casa no final do dia com uma ferida na alma de ter feito textos que iam prejudicar pessoas pobres que nem tão pouco sabiam que não podiam fazer aquele muro com aquela altura, ou a casa não podia ter mais uma porta do que a que estava projetada na planta da casa. Pessoas que não sabem, portanto, que deitar determinados
detritos no lixo é proibido, portanto as pessoas não têm informação, mas depois são condenadas, e são condenadas duramente a pagar coimas que não têm dinheiro para elas. E então isso era muito pesado, portanto, e estaram 8 horas a escrever texto desse tipo, a mim, portanto, não me seduzia, sentia-me triste com isso. Daí que, portanto, eu tive que arranjar outro refúgio e isolava-me pelas montanhas, junto ao mar, bebia, portanto, tudo aquilo que o Criador nos permite, o sol, as nuvens, sei lá, os caminhos, as cores da natureza, as plantas. Comecei a investigar imenso sobre o nome das plantas silvestres, e eu vi altares celtas, e eu vi muros do tempo dos romanos, como é que eles eram construídos. E eu comecei, portanto, a arranjar uma outra linguagem, e eu comecei a dar forma a poemas, e o poema é mesmo isso, é uma forma. E eu a emoção já a tinha há muito, portanto a poesia já estava dentro de mim, era só uma questão de a transpor para o papel. E escrevi o meu primeiro livro, e não foi difícil arranjar o título, e o título é No Assédio do Tempo, porque eu acho que o tempo é mesmo, faz isto às pessoas, portanto, não, enquanto que alguns conseguem ser felizes com pouco, não sei, talvez seja mais exigente, e considero que a sociedade tem que se despir de tanto, de tanta, de tão artificial que é, portanto tem que se deixar seduzir por coisas simples, ser prestável, ser sensível, e ter olhar, e portanto não é preciso que a pessoa diga que tem problemas. Eu penso que se nós olharmos, nós conseguimos perceber, porque nós cruzamos-nos todos os dias com as pessoas, fazemos mais ou menos sempre os mesmos percursos, nós estamos atentos, nós observamos, nós sabemos, e não podemos passar indiferentes, e não podemos esquecer, porque o poeta tem muitas obrigações. O poeta, portanto, é um observador nato. O poeta tem metáforas. O poeta escreve, como diz Fernando Pessoa, é um fingidor. Até utilizei hipérbole, com certeza. Mas o poeta é algo que está acima, penso eu, de uma pessoa comum. Portanto, se é uma pessoa que está acima de uma pessoa comum, tem que ter um comportamento adequado, portanto não pode estar só a pensar, sim, a minha vizinha. Não é isso. A pessoa, quando tem determinada capacidade, não é? Porque tem essa capacidade de ser sensível, de estar atento, de observar, tem que a pôr em prática, não é? E, portanto, não pode ser uma pessoa vaidosa, não pode viver em mundos artificiais, não pode pensar que poeta é só aquela pessoa que tem nome, que escreveu 30 livros, que tem uma editora muito famosa, que o publica, é uma pessoa que está numa redoma, que só tem intelectuais. Não, um poeta é uma pessoa que tem emoção, é uma pessoa que tem, portanto, arte. A arte não é só escrever, a arte é saber contemplar uma pintura, é saber tentar, portanto, saber porque é que aquele escritor do século XVII retratou assim aquela paisagem, ou porque é que naquele grito, ou porque é que está ali estampado naquele
vai até descobrir depois, através do estudo, não é? Porque acho que o poeta tem essa obrigação de estudar, de ler, de procurar saber, e vai saber que às tantas aquele pintor até era doente, tinha problemas mentais, e era um desamparado na sociedade, e portanto pintava assim. E isso tudo é poesia, não é? É fotografia, é pintura, é dança, é música, e a música é algo também que nos acompanha, que nos envolve, e depois todo esse resultado tem que ser dado aos outros. Nós não podemos ficar com isso na nossa gaveta da mesinha de cabeceira ou dentro do armário, porque nós precisamos de transmitir, de aplicar, de sermos melhores, de ajudarmos, de falar para alguém, porque um poeta não pode viver sozinho com a caneta, ou como eu faço muitas das vezes, que escrevo no telemóvel à noite, estou na cama e apetece-me escrever, e também gosto de escrever prosa. E escrevo, mas se não tivermos leitores, nós não cumprimos a nossa missão, porque que adianta escrever se ninguém vai ler? Quer dizer, é assim um bocado, não é? Portanto, é um trabalho que exige alguma qualidade, exige alguma preparação, porque há poetas, não é? E há muitos que pensam que é escrever 2 ou 3 linhas e publicar um livro de meia dúzia de meses, porque têm, portanto, disponibilidade económica para fazer, e não é difícil, portanto, e também não é difícil, passado meia dúzia de anos, ter uma dúzia de livros. Eu acho que o poeta é diferente. O poeta é uma pessoa que tem a poesia lá dentro, mas também tem que ter conhecimento, não é? Porque, conforme se disse há bocado, mas eu digo mais, a poesia já existe desde as pedras, desde escrita, portanto, naquelas placas de barro, portanto, ela já vem do antigamente, não é? Nós temos a poesia bíblica, nós temos, sempre se escreveu, não é? Portanto, há formas e formas de escrever poesia, portanto, nós não estamos a falar de algo assim banal, nós estamos a falar de algo que tem peso e medida, portanto, não quero dizer que eu seja uma poeta famosa ou com aspirações a ser muito... Não sou um ser normal e vulgar, portanto não tenho... às vezes até dou erros e, portanto, aceito, porque sou uma pessoa que tenho algumas dificuldades de concentração e depois até fico admirada como é que eu pude escrever isto. Isso faz parte, portanto, isso faz parte. Agora, claro, a gente tem que ler outros poetas, tem que ler livros, tem que investigar, tem que fazer tertúlias, tem que falar com pessoas, tem que ver a sociedade, nós não podemos estar a escrever sobre uma cidade se não conhecermos os problemas dessa cidade, e nós até os conhecemos porque nós vivemos em sociedade. Nós não podemos estar a falar sobre uma montanha se nós não formos caminhar para a montanha e não apreciarmos as ervas que lá estão, as ervinhas são secas, estão a nascer, são verdes, as árvores, os pinheiros estão doentes, o carvalho, o castanheiro está na época do outono, está a cair as castanhas, a oliveira, os romanos passaram cá, plantaram quase as oliveiras todas que existem no país e tiveram um interesse em cá vir fazer isso. Mas porquê é que fizeram isso? Porquê é que nós estamos a olhar para estes olivais todos? Porquê é que estes olivais todos estão abandonados? Porquê é que está aquele velhinho ainda de volta da vinha, já com 90 anos, e não há uma pessoa nova que esteja a ajudar? Onde é que está o filho, o neto? Quem é que ajuda esse senhor, essa velhinha que também está ao pé dele? Nós temos que observar. E tudo isso é poesia, no meu entendimento. Nós temos que observar o rio, temos que observar o mar, a poluição,
o porquê é que está ali tanta ponta de cigarro. Existe uma lei, sim, condena, mas quantas pessoas já foram condenadas por deitar as beatas para a praia, na rua? Alguém sabe de algum caso desses? Percebe? É isto a poesia, é isto estar a falar da justiça, é isto estar a falar da poesia. Portanto, tudo isto nos envolve, tudo isto é o nosso mundo e nós temos um papel muito importante. Por isso é que eu acabei por me meter neste caminho e acho que sinto-me muito bem, portanto. Quero escrever, portanto tenho já mais obra feita, não está publicada, mas também não há problemas, mas gosto porque acho que é um mundo em que nos sentimos bem, portanto nós não precisamos de muito, precisamos de paz, precisamos de silêncio, não precisamos de bens económicos para o fazer, portanto só precisamos de concentração e de conhecimento. E eu acho que se a pessoa durante a vida teve, portanto, esse trabalho de adquirir esse conhecimento, agora está no ponto, está madura e, portanto, é uma questão de passar para o papel ou para as tecnologias e depositar esses conhecimentos que adquiriu durante décadas, porque a vida, portanto, a pessoa tem um percurso e adquire experiências, conhecimentos, costumes, caminhadas, viagens, tudo isso é um registro e tudo junto. Acho que dá muito e isso depois até para as populações, para as gerações que aí vêm, portanto, os netos, os filhos, nós temos por obrigação de deixar registro daquilo que nos envolveu durante estas décadas todas. E em termos de registros... Desculpe. O som. Em termos de registro, o seu próximo projeto, gostaria de publicar prosa ou poesia? Eu tenho, portanto, tenho 2 livros, tenho 3 livros prontos. Tenho uma peça de teatro, nunca foi, já pus, portanto, num concurso, mas não. Os concursos também é algo que a gente sabe que são, não sei, ou sabemos, pronto, não ganhei o prémio. E tenho, portanto, um romance que é feito todo ele dentro do período desta pandemia. E portanto, levei-o desde o início e ainda não terminou porque tento seguir, portanto, todos os passos e ele passa-se, portanto, em várias regiões do país, mas já está com 200 páginas aproximadamente. E tenho, portanto, um livro de contos, que esse está pronto, mas já ando à volta com as editoras, porque, pronto, aquilo que falei há bocado, as editoras querem autores muito conhecidos, muito famosos, e não dão valor, portanto, a pessoas como nós, não é? Portanto, ou como eu, pessoas que só têm um livrinho, portanto, ainda não são nada no mercado. Mas penso ainda publicar este ano. Desejo-lhe um melhor sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Gostei muito de a ter aqui. E eu é que agradeço, eu gostei muito de as conhecer a todas e acho que foi um momento muito bom e que haja mais momentos destes. Certamente. Agora ia aqui para a Marina Ferraz e a primeira coisa que eu ia perguntar, claro que gostaria que divagasse um pouco sobre este tema, ser poesia para além do poema, mas estava aqui, escrever poesia é escrever contra? Escrever conta como assim? Se escrever poesia é contra as injustiças, contra o desamor... Oh, sem dúvida nenhuma. Aliás, já foi falada aqui a poesia em várias vertentes, ainda não foi falada na maneira como eu a vejo. Para mim,
a poesia é uma arma. Já se mudou muita coisa no mundo com poesia, houve muita gente a morrer para nós podermos falar livremente, e eu acho que o poeta tem uma responsabilidade social de dizer, de acusar as injustiças, de acusar o que está a acontecer, de abrir os olhos eventualmente, seja a sua perspectiva a mais correta ou não, mas a nossa é a que nós temos, por isso é que nós temos que passar. E todo este papel de observador que foi aqui falado, que o poeta tem, e efetivamente tem, eu acho que o papel vai além da mera observação e descrição do que está a ser visto, vai para um ponto em que a comunicação, qualquer comunicação, é política. A mim às vezes dizem-me, e tal, falar tanto de política, porque é que falas tanto... Toda a comunicação é política. Nós quando dizemos bom dia, ou em que dizemos já é político. Eu não acredito que a comunicação não o seja. Portanto, a partir do momento em que eu acredito que toda a comunicação é política, quando eu escrevo um texto, quando eu escrevo um poema, se eu não opto por apontar as coisas que eu acho que estão erradas, as coisas que nós podemos fazer melhor, a forma como nós podemos ser melhores neste mundo, eu não estou aqui a fazer nada. Isto é o que eu quero deixar. A minha poesia é o meu legado. Os meus poemas são os meus filhos. E eu quero ensinar os meus filhos a serem melhores. E quero que os meus filhos façam bem às outras pessoas. Portanto, para mim a poesia é isto. E desde muito pequenina que para mim a poesia começou a ser isto. Porque eu não tive o crescimento se calhar mais fácil, fui vítima de bullying, não era uma pessoa com muitos amigos. O que eu fazia era escrever. E eu apontava isto, porque não era justo. E era a questão da justiça que se falava aqui, não era justo. Isto começou de uma forma muito naif e veio até aos dias de hoje, em que, para quem me conhece, eu faço slam, é uma poesia extremamente interventiva. Já me questionaram sobre se poesia de intervenção faz sentido nos dias de hoje, porque já não estamos no tempo da outra senhora. Claro que faz. Não estamos, mas muitas vezes estamos a caminhar para ela e há muita gente que não se apercebe. E eu acho que é isto, é o pegar na palavra, compreender que a palavra é uma estrutura de poder, a palavra faz diferença. A palavra faz tanta diferença que, se nós irmos bem, todas as guerras acabaram com palavras, foram tratados, escritos, assinados. As guerras não acabaram porque as pessoas decidiram ser boas pessoas, acabaram com palavras, com acordos. As palavras têm poder e inerentemente têm essa política de que eu falo. Ou seja, eu acho que nós temos que usar a poesia, com toda a beleza que ela tem, que também tem, mas principalmente pela sua força. Não sei se respondi à pergunta. E eu estou perfeitamente de acordo que todos os nossos atos são políticos e a poesia é política. Assim, pelo menos é assim que eu vejo a poesia e a arte em geral. Eu agora o que tinha a perguntar é, quando tu começas a escrever, já sabes como vais terminar, ou já escolheste o tema, não é, dessa tua poesia de intervenção, ou a inspiração vai surgindo a cada verso terminado? Como é que isso se processa? Por acaso é uma coisa muito engraçada. Eu nunca sei muito bem para onde é que os meus poemas vão. Eu deixo-os ir. O meu processo criativo é muito estranho. Eu sento-me, começo a escrever e para onde eles quiserem ir, eles vão. E também não edito poemas. Isso é outra coisa que eu não faço. Com prosa, às vezes acrescento qualquer coisa, ou porque acho que faltou ali uma frase, com poesia eu não mexo mais. Eu quando digo que a poesia os poemas são como se fossem meus filhos, é literalmente isso. Se eu tivesse um filho, não ia dizer, epá, nasceu com olhos castanhos e eu queria com olhos azuis. Eu deixo aquilo nascer como quer nascer e ser o que é. Mas aquilo vem tão de dentro que nem sequer é um processo consciente. Eu não estou a pensar palavras, eu estou a deixar fluir. E toda a minha poesia basicamente é isto, eu escrevo imenso. Basicamente, para mim, escrever é sinónimo de estar acordada. Eu, quando não estou a escrever para trabalho, estou a escrever para mim, faço pausas no trabalho que é escrever para escrever. Portanto, para mim, estar a escrever é um estado absolutamente natural e eu nem sei dizer de onde as coisas vêm. Claro que às vezes é
é estar a ver televisão ou qualquer coisa. Eu não estava em casa dos meus pais, falaram de um tiroteio, eu fiz um poema que tinha a ver com isso na sequência, mas não foi uma coisa muito processada, muito mastigada, muito pensada. Fez-me sentir qualquer coisa, porque a arte é isso, não é? E eu tentei transmitir essa emoção por detrás da notícia através de um poema. Lá está, acaba por ter uma componente um bocado política, um bocado social. Nem todos os meus poemas têm, entenda-se, também escrevo muita poesia de amor e isso tudo. Agora, se calhar o amor também é um bocadinho político. Não sei. Mas pronto, muita da minha poesia é isto. Muita da minha poesia é tal coisa de assistir, como falava a Maria de Fátima Cardoso, a uma situação que me deixa desconfortável, ao tal senhor que está a vindimar sozinho, ao idoso que eu vejo ser maltratado, às vezes às pessoas que estão a tentar pedir ajuda e ainda lhes fazem pior. E no fundo a poesia é onde eu tento construir o mundo que eu quero para os que vêm depois de mim. Eu vejo como um veículo, eu não vejo como um produto acabado. É realmente um veículo para alguma coisa, e se for um veículo para alguma coisa, que seja um veículo para um mundo melhor. E para mim é aí que reside a poesia além do poema. O poema é isto, o poema traz-nos esta realidade concreta, esta emoção concreta. Além dele, há todo um leque de interpretações, além dele, há todo um leque de vivências e há todo um futuro que vai existir. E aquilo dá um momento, uma emoção à qual é sempre possível voltar. Por exemplo, eu sinto muito isso quando leio Arides Santos, que é aquela coisa do pegar numa realidade que eu não vivi e ver quanto dela na realidade é hoje. Porque o mundo é um ciclo. E é nesse mundo que tu observas retrocessos? Eu não sei se é um retrocesso ou se é um avanço. Eu acho é que nós talvez devêssemos ensinar um bocadinho melhor a história, porque a história em Portugal decora-se e a história não devia ser decorada, a história devia ser percebida, para que quando começa a haver sinais de alerta de que estamos a ir para um sítio que é menos bom, percebermos que estamos a ir para um sítio menos bom, em vez de estarmos todos felizes e contentes sem nos aperceber do que se está a passar. Mas eu não acho que é, na realidade, voltar para trás. Eu acho que é um andar em frente que é cíclico. Nós estamos a andar num círculo. Acaba sempre por passar pelos mesmos sítios. Estamos aí, às vezes, um bocadinho de olhos tapados quanto ao para onde estamos a ir e podíamos meter travão e não pomos porque não nos apercebemos. E daí o papel da poesia, como para acordar pessoas. Olha, e o teu encontro, como é que está o teu encontro com o feminismo? Porque eu lembro-me, não é, de ter interessado muito pelos movimentos feministas no pós-25 de Abril, porque achava eu, fazia todo o sentido, porque a situação da mulher, os direitos, as liberdades e as garantias não eram as mesmas. Não eram as mesmas na altura. Mas hoje, tu, que és uma jovem poetisa, porquê os movimentos feministas? Ou o feminismo? Porque o feminismo hoje em dia? Sim. Bem, para começar, a Simone de Beauvoir costumava dizer uma coisa muito interessante, que é a mulher perde isto da frase não é exatamente assim, mas a ideia do que ela tenta transmitir é que a prova da fragilidade do papel da mulher na sociedade, mesmo quando é melhor, é que basta quase nada para voltar tudo ao início. E nós neste momento temos a questão do Afeganistão, que está a mostrar isto muito bem. Elas lutaram durante décadas para conquistar coisas que perderam em 5 minutos. Portanto, o feminismo é necessário. E não é só o feminismo islâmico que é necessário. Para começar, era preciso que as ocidentais deixassem de se meter no feminismo islâmico, porque claramente são culturas diferentes e nós desajudamos muito mais do que ajudamos para aquele lado. Dentro do feminismo ocidental, nós temos a ilusão da melhoria. Porque, na realidade, quando nós começamos a olhar para as estruturas, já temos mulheres em cargos de poder. Ponto número 1, quais são as mulheres que estão em cargos de poder?
como é que se comportam as mulheres que estão em cargos de poder e porquê é que as mulheres que estão em cargos de poder estão tão masculinizadas. E porquê que quando é um homem que é apresentado, ele é um grande profissional e quando é apresentado uma mulher exatamente nas mesmas circunstâncias, porque é uma excelente profissional feminina. Porquê que não é então um excelente profissional masculino? Qual é a necessidade de reforço? É para as cotas? E quando vamos olhar, quantas pessoas efetivamente é que ocupam cargos de poder? Dentro das pessoas que ocupam cargos de poder, estão a receber o mesmo que um homem no mesmo cargo? Todas estas questões continuam a ser questões. O facto de uma menina ser ensinada a ter medo de sair sozinha à rua à noite, isto aqui mostra, um rapaz está à vontade, porque é que uma rapariga tem de andar com medo? Não me venham dizer que o feminismo não é necessário hoje em dia. Agora, eu quando falo sobre o feminismo e o encontro que o feminismo dá-se ao longo de toda a minha vida, eu tive uma mãe profundamente feminista, que teve 2 filhas e um filho e ensinou 3 pessoas a ser feministas, portanto a minha mãe e a minha avó foram exemplos incríveis, mulheres incríveis na minha vida e que me transportaram muito para isso. Cheguei à faculdade, comecei a ter género e sexualidade, que era uma cadeira que também estava muito orientada para questões dos feminismos. Especializei-me na questão da personagem feminina na literatura, portanto, isto aqui quando eu vou fazer a minha tese de mestrado, pego na oralidade, nos contos tradicionais e no papel da personagem feminina, o que é que nós estamos a ensinar às nossas crianças. Como isto passa também para os contos dos dias de hoje, porque eu achei graça, porque uma das coisas que me chamaram a atenção, mas como é que podes falar hoje em dia, nos contos que são apresentados às crianças, dessa desigualdade, quando temos uma Brave? A Brave é um filme incrível, onde nós temos uma princesa guerreira que não quer casar, anda sempre com arco e flecha, ela é absolutamente incrível. Como é que ela resolve o problema do filme todo? A costurar. Não me venham dizer que o feminismo não é necessário. O feminismo é tão necessário como sempre foi, é preciso adaptar à época. Agora, uma coisa que eu acho que é muito negativa para o feminismo é o próprio nome, porque foi muito mal escolhido, porque tudo o que é ismo remete para um extremismo, o feminismo não é um movimento extremista, o facto de ser feminismo é posto muitas vezes no antagónico do machismo, que o feminismo também não é isso. Eu sou muito fã da expressão movimento pró-equidade, porque também não é igualdade, é um movimento pró-equidade. Nós queremos os mesmos direitos, nós queremos sair à rua sem ter medo, nós queremos poder atingir os mesmos sítios sem ter telhados de vidro. É isso que nós queremos. Nós não queremos ser iguais aos homens porque nunca vamos ser. Biologicamente é impossível. Biologicamente o poder de uma mulher, diria eu, até é muito maior. Nós geramos seres. Nós criamos vida, literalmente. Portanto, não é biologicamente que se está a falar, não é de igualdade que se está a falar e definitivamente não é das mulheres serem melhores do que os homens que se está a falar. Está-se a falar da necessidade de haver uma equidade social que não existe. Que não existe. E não vai existir enquanto uma mulher tiver medo de sair à rua à noite sozinha. Obrigada. Olha, não sei se queres dizer algum poema. Agora ficaríamos aqui. Sim, eu estava a pensar, se calhar podia dizer aquele que eu disse que escrevi na sequência da outra notícia. Só para exemplificar. Está bom. Pronto, então vou terminar. Chama-se O Som da Bala. Tá. E diz: o som da bala, quando atinge o peito, é oco. O grito é rouco, o tempo é pouco. Louco, o mundo sem teto, prisão vasta a céu aberto, futuro roubado, som secreto de sibilados silêncios. De sibilados recomeços. Sinto e estremeço. Ouves? O verbo ferir no presente do indicativo, firo, tiro a tiro, sangue escorre em desvario, rio e rio. Rio, o som da bala quando atinge o peito é oco, o grito é rouco, o tempo é nada. Ouves? Não é o som da morte, mas da arma disparada. Não digas nada, vai reto e moco, temendo o som da arma disparada, que o som da bala quando atinge o peito é oco. O rio inunda a estrada. O rio que inunda a estrada é meu. Bala disparada. Dói, doía, doeu e agora nada. Obrigada.
Palmeira Clara, muito agradecida por ter aceito o convite. E agora eu ia já perguntar, como é que aconteceu o teu encontro com a poesia? Ora bem, bom dia a todas, peço desculpa pelo meu atraso. Aconteceu-me assim, eu estou no fim e sou um bocadinho de todas vocês, identifico-me um bocadinho com todas. O meu começo foi como o da Alice. Eu fazia bonitas redações também na primária e quando cheguei à quinta classe, porque eu sou do tempo da quinta classe, foi a primeira turma em Portugal que foi uma turma mista. E foi uma turma padrão, não é bem o termo, mas pronto, foi a primeira turma e nesse ano as aulas começaram já muito tarde, não houve passagens, não houve exames, foi uma turma pioneira. Éramos 15 rapazes, 15 alunos, rapazes e raparigas. Portanto, e foi um ano muito especial, um ano em que tivemos outros valores que não eram normais. Isto foi em 67, com a reforma do ensino do professor Marcelo Caetano. Comecei a escrever e comecei a fazer o meu primeiro caderninho de poesia, incentivada pela minha professora, que tinha umas ideias assim muito fora de série. Foi então que comecei mesmo a escrever poesia. Depois continuei na quinta classe a sério, já no ano seguinte fez-se uma turma a sério, e depois na sexta, foi por aí que comecei. Fiquei muito chocada a primeira vez que foi a inspetora lá à escola, as aulas eram inspecionadas, e levou o meu caderninho de poesia. Não sei o que é que lhe aconteceu. Portanto, a partir daí eu comecei a escrever e fui escrevendo. Participei depois em concursos da Rádio Renascença, aquelas publicações da Crónica Feminina, não sei se lembram, as pessoas mais próximas da minha idade devem se lembrar, e concursos do FAOJ, e coisas assim do género. Entretanto, acabei o liceu, como era muito natural naquela idade, as meninas não conheciam a pílula, portanto engravidei e casei. Casei, depois comecei a trabalhar e já como trabalhadora estudante fui tirar o curso complementar dos liceus com a ideia de ser professora primária. Mas professora primária era um curso que tinha que ser tirado de dia, os meus pais não tinham possibilidades e portanto fui fazer o curso de solicitadora. E exerci solicitadoria até aos 48 anos. Depois tive um problema de saúde, também me identifico ali com a Alice, que é um exemplo muito parecido com o meu, embora o caso dela me pareça bem mais grave que o meu. Lamento que assim seja, mas há que seguir em frente todos os dias e viver um dia de cada vez, não é, Alice? Foi o que eu fiz também para superar. Superei e deixei de exercer solicitadoria e passei a escrever. Entretanto, também tive problemas familiares, divorciei-me, enfim, passei também momentos menos bons e publiquei a primeira vez um sonho que sempre tive também, foi publicar o meu livro, porque essa professora disse que um dia ia publicar o meu livro. E eu fiquei de publicar o meu livro, só que essa professora morreu quando eu andava no liceu. E eu ouvi uma história, pronto, e ficou-me cá na memória que aquilo não era bem assim, porque ela era uma pessoa muito à frente, como aliás vão ter a oportunidade de ler, de ouvir através de um poema que eu vou ler, que a retrata de certa forma, e enquanto eu não descobri uma pessoa que me conseguisse clarificar as dúvidas que eu tinha quanto à morte dela, eu não publiquei nada, mas sentia que tinha que o fazer. Ela, quando morreu, deixou uma bebê, da idade do meu irmão mais novo, e aquilo que eu sabia era apenas o nome completo dela,
e o primeiro nome da bebê, que depois acabei por descobrir também através da internet, a bebê e uma irmã dela. E, portanto, quando descobri isso, achei que chegou a altura de publicar o meu livro e publiquei-o. Hoje mantemos uma relação virtual com a irmã dela e é engraçado. É engraçado porque hoje eu tenho muito mais dela do que aquilo que esperaria ter. Tenho um livro escrito pela filha dela e tenho uma relação com a irmã dela, e foi assim que eu cheguei à escrita. Porquê a poesia? Bem, foi dito aqui que muitos analfabetos e que a poesia vem de longe. É verdade. É verdade, todos sabemos que sim, não está em questão. Os meus pais eram analfabetos. A minha mãe sabia ler, mas não sabia escrever. Porque o meu avô, fabricava todos os instrumentos de corda na Beira Baixa e, portanto, tinha que os vender. E como é que ele os vendia? Andava de terra em terra e a minha mãe cantava. Cantava poemas de Almeida Garré, poemas de Gonçalo Anes, poemas de Fernando Pessoa e outros que eram escritos também pelo meu avô. E era assim que ele fazia marketing e vendia os seus instrumentos de corda. Ele tocava, mais um tio meu, e a minha mãe cantava. E assim vendia os seus instrumentos de corda. Quando eu nasci, pronto, isto... e a poesia fazia parte da vida da minha mãe. Quando eu nasci, assim como os meus irmãos, a minha mãe cantava para nós. Portanto, nós conhecemos a poesia desde que nascemos, praticamente. Porque depois a minha mãe também inventava os seus poemas. E o meu pai, por sua vez, acompanhava a concertina, aliás, não era a concertina, era como é que se chama? A gaita de beiços. Portanto, compunha música também para acompanhar a minha mãe. E desta forma, meu pai não sabia escrever também, era trabalhador agrícola, depois viemos para Lisboa quando eu era pequenina, e assim foi nascendo o gosto pela poesia, de forma muito autêntica, muito própria, e com a ajuda daquela professora, depois então fiz a minha formação e comecei a escrever. Identifico-me também com a Maria de Fátima Cardoso, ao nível da justiça, e compreendo perfeitamente aquilo que ela diz, de sentir o coração apertado depois de transmitir e de escrever uma sentença com a qual não concorda, provavelmente, mas é uma sentença legal, e as sentenças nem sempre são justas, assentam na lei, não é? Porque eu mesmo, como solicitadora, muitas vezes tive que fazer coisas com as quais não concordei, mas era assim, estava na lei e a gente tinha que as fazer. Portanto, também me identifico com ela. Identifico-me com a Flor Bela também, com a sua inspiração em pequenas coisas, não é? No nada, a gente olha e vê, inspira-se. Até, às vezes, costumo dizer, nem uma formiga que vai a passar, ou uma abelha que está ali. Eu identifico-me também aí. E também me identifico com a Marina Ferraz. Pelo seguinte, um dos motivos que me levava a escrever quando eu era pequena, até parece que eu hoje sou muito grande, mas somente sou 1,42 m, atenção. Mas identifico-me com a Marina Ferraz porque um dos motivos era este. Os meus pais eram pobres e eu sentia o peso da diferença social. Porque eu não tinha livros. Os meus livros eram-me emprestados por outras meninas, ou outros meninos, ou o centro social do bairro pobre onde eu morava. E, portanto, havia uma discriminação social, e eu depois, quando fui para o liceu, estudei com bolsas de estudo, mas eu tinha que ter média de 14 para ser aluna de quadro de honra, para poder ter bolsa de estudo. E fui com uma condição: se eu perdesse algum ano no liceu, saía imediatamente. E mais, o meu pai não me queria deixar ir estudar porque dizia que as mulheres não precisavam. Eram os homens é que precisavam de estudar. E mais,
Fui para o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, onde a reitora não deixava as meninas usarem meias de vidro. Era suquetes até ao joelho, suquetes de algodão. Então nós desenhávamos um risco, sem meias, desenhávamos um risco na barriga da perna para fingir que tínhamos meias de vidro. E punhamos as meias de algodão dobradinhas até ao sapatinho a fingir que tínhamos meias de vidro por dentro do suquete. A reitora chegava ao pé de nós: meninas, já lhe disse que não pode usar meias de vidro, e nós mostrávamos que não estávamos de meias de vidro, estávamos de suquetes, e puxávamos então os suquetes para cima. No tempo da mini-saia, nós não podíamos usar mini-saia. Então, enrolávamos as saias todas na cintura, na rua. Quando entrávamos no liceu, ia tudo para baixo. Se andássemos no liceu de mini-saia, a reitora passava por nós e mandava-nos pôr as bainhas para baixo. Portanto, eu sou um bocadinho de vocês todas. E acho engraçado esta tertúlia, porque, no fundo, não somos assim tão diferentes. Somos todas iguais. Não. E projetos? Projetos. Há uma coisa que eu não gosto de fazer, é projetos, ao Rosário Pedroso. Eu, de facto, aprendi, por força das circunstâncias e do meu problema de saúde, porque eu era assim, eu tinha uma agenda muito preenchida e até o dia em que parou tudo. Parou tudo, eu tive um AVC isquémico, de qualquer modo fui para o lado de lá, e depois voltei, acho que não tinha chegado a minha vez, agora a câmara descaiu, lá vou eu endireitá-la. Foi muito giro, foi muito bonito. Vi uma luz muito linda, senti uma paz muito grande e, portanto, não me importava de lá ter ficado. Eu até queria lá ficar. Mas ao fim de 2 anos percebi que, pronto, tinha que viver, estava condenada a viver. Então, pronto, olha, mais valia tentar ser feliz, pronto. E cá estou. Portanto, de qualquer modo, tudo parou naquele dia e quando me disseram, quando eu voltei e me disseram que ia ficar internada, eu pus a mão na cabeça e disse para a médica: que chatice, não posso, tenho a agenda tão cheia. E virei-me para o que era meu marido na altura e disse assim: olha, telefona para o escritório e diz à Lia, que era a minha empregada, para desmarcar a reunião que eu tenho para amanhã de manhã. E ela que ligue para o gabinete jurídico e que peçam para nomear outra solicitadora, que eu agora não tenho tempo, tenho que ficar aqui. Está a perceber? Portanto, eu a partir daí nunca mais fiz projetos. Vivo o meu dia-a-dia, vivo 24 horas por dia. Tento viver o melhor possível. Mas projetos assim à la longa não tenho. O projeto que tenho mais próximo é o lançamento do meu livro A Crueldade do Oráculo, que é em prosa. É um ensaio, se é que se pode fazer assim, um abrir de caixa sobre a situação que se vive. É uma prosa poética, até um tanto romanceada ao princípio, mas que não deixa de ser um alerta para a situação que se vive a nível mundial com o Covid e no fundo, também um alerta político e social para tudo isto. É um livro pequeno, não tem mais de 50 páginas, ou pouco mais, se tiver pouco mais, tem umas ilustrações também, tem uma apresentação, um prólogo, uma sinopse. Às vezes faltam umas palavras e isto também é efeito dos meus neurónios que ficaram queimados pelo AVC, apanharam choque e queimei alguns neurónios. O Ângelo Rodrigues também fez o prefácio, era a palavra que me faltava, para esse livro. E, portanto, está prevista a apresentação para o próximo dia 23 de outubro. E, assim, é o projeto mais rápido que eu tenho. E depois é continuar a escrever. Eu também gosto de escrever prosa, também tenho alguns livros começados, horas pego num, hora pego no outro. A poesia também é assim, quando me apetece escrevo. Pronto. E escrevo sobre tudo o que me aparece. Às vezes olho para uma imagem, olha que giro, vou escrever sobre aquilo, olho para uma flor, também gosto de escrever haikus, pronto, mas isso, gosto de estar em contacto com a natureza, e é isso.
Fundamental. Quero deixar um poema. Quero deixar a Natália. Pode ser? Pode ser. Então, vou só ter que pôr os óculos. Eu escrevi aqui ao lado um poema, não sei, depois podem ler, com a transcrição, com o copyright, não ficou em poema, mas dá para perceber. Eu não sei, já gastei os meus 10 minutos. Tá. Natália, não te chamo senhora professora, chamo-te Natália, que de mim fez semente, que germinou, cresceu, fez gente. Amiga professora, falavas diferente, de liberdade, de proletariado, de amizade, em sussurro, no pátio da escola, no cantinho. Éramos apenas 15 meninos e meninas, adolescentes crescendo em esperança. Em amor, plantaste secretamente a palavra liberdade. Mostraste livros e gravuras de outros lugares, países distantes, então proibidos, livros que não podiam ser lidos. Em teu rosto, tão belo e jovem, no teu olhar terno, afloravam lágrimas. Falavas de injustiça, sempre à pressa, em surdina, receando que o vento ouvisse. Com medo de seres vista, falavas do povo, do mundo novo. Fora da aula, no cantinho do recreio, onde ainda te recordo, te revejo. Teus olhos despertos pelo receio, ditando-me esta lição que para a vida tomei como padrão. Obrigada. E pronto, e estamos no limite, estamos no limite de tempo. Gostei muito desta tertúlia, agradeço a vossa presença, outras haverá, espero voltar-vos a encontrar ou aqui ou presencialmente. Esperemos que Obrigada. Falta-me dizer uma coisa. Também me identifico com a Rosário Pedroso, porque ela é uma coordenadora fantástica e eu também gosto de coordenar. Aprendiz de coordenador. E já agora, obrigada ao Milhario das Letras e à plataforma da Infinita, que nos dá voz e que nos dá tempo e espaço para podermos fazer isto, que realmente somos todos poesia depois do poema. Sim, um abraço à Adriana Meis. E é bom que haja espaço onde possamos lembrar-nos disto. Estamos gratos. Obrigada. Obrigada por tudo. Boa tarde. Beijinhos ao fim de semana. Beijinho. Bom fim de semana. Beijinho. Beijinho. Até uma próxima. Até a próxima.